E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. E vamos falar aqui, vamos conversar, vamos tratar algumas coisas. Essa série é a série E. Vamos conversar, no qual eu comento e abordo vários temas e temas que você pode comentar, que você pode discutir. Você pode nos comentários sugerir novos vídeos, isso também ajuda a eu estar promovendo mais vídeos, como também você aproveitando, curtindo também, você vai promover mais ainda esse vídeo. Inclusive, eu já vou aproveitando a oportunidade para pedir a vocês que você se inscreva. As minhas redes estão aí, minhas redes sociais, caso você queira conversar comigo, caso você queira comentar sobre determinada situação do vídeo, do assunto. Esse é um feedback que você pode estar dando, porque através desse feedback eu posso estar trazendo mais vídeos, melhorando os vídeos e também fazendo uma troca de informação, de conhecimento, no qual todos, não só eu, mas você também pode crescer também dentro desse bate-papo, dessa discussão. Bem, o tema de hoje é falando sobre borderline. O borderline, se você for fazer uma breve pesquisa, você vai observar que é um transtorno de personalidade e em suas características tem a questão da inutilidade, a questão da instabilidade em relação à questão das emoções, o perfil, que eu digo assim, os pensamentos, emoções e comportamentos, eles variam muito, são muito intensos e as pessoas não sabem lidar com essa intensidade. Inclusive, existe uma crença muito enraizada dentro da vida de um borderline, que é a questão da separação, ou seja, a pessoa entra em crise porque ela não se sente bem ao ela achar que vai ser rejeitada. E é uma das coisas que, assim, eu converso com diversas pessoas, inclusive do próprio transtorno também, que comenta essa questão da irritabilidade, ou da irritabilidade não, da questão da ausência, da separação, de ficar sozinha, ser abandonado ou ser abandonada. E é uma questão que incomoda bastante, inclusive dentro da questão dos eventos que ocorrem e na questão de como interpreta, se percebe questões muito disfuncionais e do ponto de vista da psicologia negativo, porque há pensamentos que são pensamentos disfuncionais, que gera emoções disfuncionais e que tem comportamentos totalmente disfuncionais, inclusive quando está num aspecto muito elevado de problemas que a pessoa vai interiorizando dentro de si, ela começa de repente a se, se autoflagelar, se culpar. E tem uma questão muito que fica evidente, que eu comentei aqui, que tem tudo a ver com essa questão de ser deixada ou ser deixado. E eu percebi, assim, numa experiência assim de estudo, de leitura e também de partilhamento, que existe uma queixa muito grande em relação à questão das pessoas não saberem lidar com a pessoa que tem essa condição desse transtorno de personalidade, como também da família que às vezes não sabe lidar com a situação e às vezes dá nomes que eu digo que são estereótipos, que é dizer que a pessoa quer ficar sem fazer nada, que em vez de ficar assim tem que trabalhar para melhorar. Outras diz que, não, que além de não querer fazer nada, só pensa em si. E por aí vai os estereótipos e as pessoas, a pessoa que não lida muito bem com esse transtorno tem uma tendenciosidade de falar
essas coisas que não vai ajudar a pessoa que tem essa condição. Porque, pense só, imagine uma pessoa composta com a sequência de sensações, de emoções que ela mesma não sabe lidar. É como se fosse determinadas flechas. Imagine só, você está num lugar e você está tentando se proteger e você vê várias flechas vindo em direção a você. Vamos pensar que essas flechas sejam essas emoções e que vem em sequência muito rápida e a pessoa não sabe lidar com aquilo ali e entra em crise por conta dessa instabilidade, por causa dessa falta de buscar o equilíbrio, de não conseguir buscar o equilíbrio no momento. E assim, é uma doença muito pouco discutida, é uma condição muito pouco discutida. As pessoas têm um argumento muito leviano da questão da condição. A condição é delicada, extremamente delicada, que as pessoas precisam entender, precisam saber como é a dinâmica de um borderline, precisam saber como é o dia a dia. E tem muitas pessoas que realmente são abandonadas e são abandonados porque as pessoas terminam não sabendo como lidar e assim termina a pessoa ficando mais ainda com pensamentos negativos, porque pense só, se ela tem um problema que seria da, da pessoa se sentir naquela iminente situação de abandono, dela pensar que dele pensar que vai ser abandonada e de repente acontece de ocorrer pela própria família, a maioria das vezes de ser abandonada. E imagine só a condição dessa pessoa como não deve ficar. E assim, é muitas situações. Já assisti até filmes que falam sobre borderline, inclusive tem momentos no próprio filme que tem, você pode buscar no YouTube, que retrata o borderline nessas crises e o uso de drogas também, às vezes também a procura de relacionamentos recorrente, de relação sexual recorrente, e tudo isso em virtude da crise que a pessoa se encontra, porque ela não sabe lidar com o abandono. E isso é sério, isso daí as pessoas precisam ter um olhar atencioso, empático, porque não só para a questão de tratamento, que a pessoa que não sabe, que percebeu determinados sintomas como esse que eu citei logo no começo do vídeo, é, vai buscar ajuda, mas se não está conseguindo ir buscar ajuda, informa para a família. Se não conseguir fazer esse contato com a família, vai buscar um profissional para fazer a avaliação e depois fazer o encaminhamento para o psicólogo. Mas assim, é uma condição que precisa ser discutida porque é muito sofrido a vida dessas pessoas. Muita gente tem outro estereótipo também, que é de colocar que essas pessoas se vitimizam muitas das vezes. E se acontecer dessa forma, é em decorrência da crise, é em decorrência do problema, e não da situação que a pessoa quer fazer, porque ela tem vontade de fazer. E se acontecer, que é um grupo bem menor e quase que insignificante, eu digo assim, de pessoas que têm essa tendenciosidade de se vitimizar, que é bem menor, eu acredito que a maior parte de pessoas que fazem a emissão desse tipo de comunicação porque precisam de ajuda e querem a ajuda, então faça a distinção disso. Entendeu? Não procure dar ou falar ou emitir estereótipos sobre a condição do borderline. Porque a borderline, viver como borderline é muito difícil. Não é fácil. E é um desafio quando entram na terapia, quando entram para fazer uma avaliação com o psiquiatra, a avaliação, o tratamento, a continuidade desse tratamento,
são desafios que ele vive ou que ela vive, que precisam ser compreendidos da melhor forma. Então, você que tem alguém que tem essa condição, procure ajudar. Apesar de você não querer mais ficar próximo, mesmo assim ajude, procure um profissional e procure um psiquiatra também. Caso você está vendo que você tem alguns sinais, procure o profissional de saúde para fazer essa avaliação. Se caso você já tem e está em tratamento ou deixou o tratamento, procure retomar o tratamento, porque é uma sequência, é o processo que vai trazer para você o resultado. Então não fique pensando muito no resultado, apesar que isso que é muito difícil. Então foi aqui que eu resumi um pouco a vida de borderline. Se você gostou, deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui.